Olá, meus queridos alunos do quarto C. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Vamos então para a nossa aula de arte, terminando aí essa sexta-feira, né? Nós vamos fazer uma revisão sobre os elementos básicos do teatro. Nós vimos só dois, né? E depois a gente vai ver os outros dois. E aí, será que nós temos futuros atores e atrizes aí no quarto C? Tem que entender tudo sobre teatro, hein, pessoal? Vamos começar os estudos agora para poder chegar lá, tá bom? Nós falamos, pessoal, sobre o cenário e a iluminação como os elementos básicos. Ainda falta a gente falar sobre a maquiagem e sobre o figurino, tá? Então, eu vou fazer uma revisão breve aqui do que nós já vimos sobre cenário e iluminação e nós vamos ver hoje também a maquiagem e o figurino, tá bom? Para finalizar esses elementos do teatro. Então, vamos falar sobre o cenário. Nós vimos, pessoal, que o cenário ele tem como função criar um ambiente, né? E para isso é utilizado objetos, né? Os objetos são colocados na cena e também podem ser utilizados, tá? Aqui traz uma imagem, até que está no livro de vocês, mostrando o exemplo de cenário. Vejam só, esse cenário, desculpa pessoal, tá sem o laser, né? Aqui. Esse cenário aqui, pessoal, ele está indicando, né, que a cena ocorre durante o dia. Já o segundo já indica que a cena ocorre à noite, né? Isso faz diferença? Com certeza faz diferença para o contexto da história e para o entendimento, né, das pessoas que estão assistindo a peça, tá? Então, esses objetos que fazem parte do cenário, eles podem ser colocados, por exemplo, esses objetos aqui foram colocados, que seja uma cortina, né, um painel, mas ele foi colocado e faz parte do cenário. E quando eles são utilizados, por exemplo, numa peça que a atriz ou o ator usa uma vassoura. A vassoura, ela faz parte do cenário, mas ela está sendo utilizada para compor a peça, tá? E aí, o cenário, ele favorece a compreensão do espectador. Então, quem está vendo vai entender melhor em quais situações está acontecendo, né? As pessoas especializadas em produzir cenários são chamadas de cenógrafas, tá? E o cenário, pessoal, ele é utilizado apenas no teatro? Não, não. São utilizados também em filmes, em espetáculos de dança, né? Nós temos várias bailarinas aí na sala que sempre faz festivais todos os anos, então elas sabem nos falar muito bem sobre isso, né? Que também tem um cenário nos espetáculos de dança, nas festas populares e também em shows, tá? Os cenários, eles podem ser reais ou fictícios. Como que são, pessoal, esses cenários fictícios? É quando eles usam efeitos digitais. Vocês lembram daquela aula que eu mostrei um vídeo para vocês do filme Harry Potter, que mostrava como a cena foi gravada e depois como a cena foi finalizada, né? Tinha um cenário todo montado e, na verdade, o ator filmou aquela cena apenas num fundo verde. Vocês lembram disso? Né? Ele estava voando, né, na vassoura. Então, usam efeitos digitais, tá? Para produzir esse cenário. E nós falamos também sobre a iluminação. A iluminação, pessoal, é muito importante e ela também faz parte do cenário. E ela influencia muito na apresentação. Por quê? Porque ela nos traz
um pouco do sentimento, né, da expressão que os atores estão tentando nos passar. Então, se é uma cena de suspense, eles vão abaixar a luz, né, vão diminuir a iluminação para dar aquele clima de suspense, né? Então, é muito importante. É importante também para dar foco no personagem principal. Então, se aquele personagem está falando naquele momento, o destaque precisa ser nele. A gente precisa prestar atenção naquele ator, não no que está acontecendo em volta. E é tão importante essa iluminação, pessoal, que a gente consegue realmente focar naquele ator, né? O objetivo da iluminação é alcançado. Sabe como que a gente sabe que é alcançado? Quando a gente está prestando atenção ali naquele ator que está com um foco de luz. E quando o foco da luz muda, a gente percebe que até o cenário mudou. Só que nós não percebemos as pessoas trocando o cenário, porque nossa atenção ficou presa no personagem. Enquanto isso, aconteceram coisas e nós nem percebemos, né? Isso é muito interessante. E eu já falei aqui também sobre diferentes emoções, né? Que os atores querem nos transmitir. Então, essa cena aqui é uma cena de suspense, né? De drama. Então, essa luz é diferenciada nesse momento da apresentação. Os profissionais especializados na iluminação são chamados de iluminadores. E eles utilizam diferentes cores de luzes e também diferentes intensidades, tá? Vimos também, pessoal, um outro tipo de iluminação, que ela é chamada de iluminação expositiva. O que é isso, professora? É uma iluminação usada nas exibições de obra de arte. Então, vejam aqui nessa fotografia, tirei do livro de vocês. Se vocês quiserem ver, ela está na página 76, está mais nítido, né? Maior a imagem. Então, elas são usadas para expor uma obra de arte, né? Para destacar, para evidenciar uma obra de arte numa exposição. E ela pode ser qualquer tipo de iluminação, pessoal? Não, não pode ser qualquer tipo. Por isso que ela recebe até um nome diferenciado, que é a iluminação expositiva. Ela precisa ser uma iluminação especial. Por quê? Porque a intensidade de luz tem que ser ajustada para não interferir nas cores, né, da obra de arte e também para não danificar, né? Por quê, pessoal? O excesso de luz, ele danifica as cores. A gente comentou, quando nós estávamos falando sobre iluminação, que nós nem podemos tirar fotos dentro dos museus para a luz do flash não influenciar as cores da obra, né? Já foi comprovado que a grande exposição à luz altera a cor as cores, né? E a gente percebe isso quando nós esquecemos um brinquedo, algum utensílio de plástico no quintal da nossa casa exposto ao sol. Se fica lá por muito tempo, quando nós vamos pegar, já até alterou a cor, né? Então, é o efeito dessa iluminação. Então, essa iluminação expositiva, que é uma iluminação especial, ela precisa ser projetada, né? Estudada, geralmente por um arquiteto, tá bom? Isso é o que nós vimos até agora da unidade 4 de arte. Agora, nós vamos continuar falando sobre os elementos do teatro e nós vamos falar sobre maquiagem e figurino. Vamos lá? Então, pessoal, vamos acompanhar na página 77 e aí nós vamos prosseguindo as páginas, tá? Iniciando então na página 77, deixem eu marcar texto aí do lado que nós vamos precisar. Maquiagem. Ó, mais uma coisa, quem costuma se perder, vai acompanhando com o dedo
para não perder nenhum detalhe, tá? Maquiagem. A maquiagem no teatro ou em outras apresentações artísticas é uma forma de mostrar a transformação dos artistas e evidenciar as características e a personalidade de suas personagens. Ela atribui a característica visual da personagem aos atores para a criação de sua personalidade e função na peça, o que garante expressividade e apresenta ao público uma aparência física diferente do natural, criando uma pintura viva no palco. Então, pessoal, a maquiagem é muito importante no teatro. Ajuda a fazer a caracterização do ator. O que é essa caracterização? É essa transformação, né, das características do ator para que ele possa ter as características do personagem. Serão as mesmas do ator, pessoal? Não, né? Não serão só diferentes fisicamente, mas como também de comportamento, né? De opiniões, enfim. Então, vamos grifar, pessoal, nesse trechinho, ó. A maquiagem no teatro ou em outras apresentações artísticas, porque a maquiagem não é usada só no teatro, não é mesmo, bailarinas do quarto C? Elas sabem bem. É uma forma de mostrar a transformação dos artistas e evidenciar as características e a personalidade de suas personagens, tá? Atribui característica visual da personagem aos atores. Garante expressividade e apresenta ao público uma aparência física diferente do natural, tá? Continuando a leitura, agora na página 78, para se criar uma maquiagem artística que será usada em uma peça ou apresentação, é preciso que o profissional dessa área, chamado maquiador, acompanhe os ensaios e perceba como cada ator e cada personagem se desenvolve no palco. Porém, a maquiagem só pode ser terminada quando o figurino também estiver terminado, porque ambos têm que combinar para assim o personagem obter uma identidade visual. Então, pessoal, olha só, o profissional que cuida da maquiagem é chamado de maquiador. E ele não é um simples maquiador, né? Não é, por exemplo, uma maquiagem de salão de beleza. Não, esse maquiador, ele precisa de estudar o personagem, né? Ele vai propor uma maquiagem que ajude a caracterizar esse ator, né? Que ajude ele a se transformar nesse personagem. Ele vai ajudar, pessoal, o ator a nos convencer que ele é um personagem, tá? Então, vejam só, eles vão estudar, eles vão entender o papel daquele artista, né, daquele personagem, eles vão entender qual o melhor, as melhores cores, os melhores formatos, e esse trabalho não pode ser isolado. O maquiador não vai lá estudar sozinho o personagem e fazer sozinho essa maquiagem. Precisa, pessoal, conversar, né? Essa maquiagem precisa ser complementada pelo figurino e vice-versa. O figurino também precisa de ser complementado pela maquiagem para ter uma caracterização excelente, tá bom? Então, aqui nós vamos grifar também um trechinho. Então, para se criar uma maquiagem artística, é preciso que o profissional dessa área, chamado maquiador, acompanhe os ensaios e perceba como cada ator e cada personagem se desenvolve no palco. Aqui, ó, mais uma coisa. O figurino tem que combinar, tá bom?
Continuando a leitura, vamos lá. Na Grécia Antiga, os atores utilizavam máscaras para caracterizar seus personagens e intensificar a expressão deles para o público. Já no século XVII, com a iluminação de velas dos teatros, os artistas tiveram que criar uma nova forma de realizar a maquiagem teatral, para destacar as expressões difíceis de serem vistas com a luminosidade baixa. Considerando isso, o grande artista Molière criou uma solução: espalhar óleos no rosto e jogar farinha branca, destacando a boca e as bochechas com vermelho e os olhos com preto, tá? Então, pessoal, olha só, naquela época, né, que a iluminação não era desenvolvida, eles tiveram que criar alternativas para que fosse destacado o ator, né? Para que tivesse essa caracterização. Então, eles, geralmente, essa maquiagem que eles faziam no século XVII era o rosto muito branco, destacando a boca, as bochechas e os olhos. Então, essa maquiagem proporcionava uma maior destaque, um maior destaque para a expressividade, né? Então, o que a gente mais via, o que mais chamava a atenção dos espectadores era a expressão do artista, tá? Continuando na página 78, no século XVIII, esse tipo de maquiagem exagerada e de rosto esbranquiçado foi substituído por uma pintura mais natural e realista. Vejam a imagem aqui, ó, muito branco o rosto, a boca destacada em vermelho, os olhos em preto e as bochechas também em vermelho, tá? E aí depois no século XVIII, essa maquiagem já passou a ser um pouco mais realista. Até hoje a maquiagem é criada em função da personagem. O modo de fazer e a arte visual que é aplicada no corpo e no rosto do artista com produtos específicos para a maquiagem não seguem padrões completamente definidos, ou seja, a maquiagem é exclusivamente desenvolvida para aquela personagem. Então, pessoal, um maquiador, ele também é um artista, né? Ele também cria uma obra, porque não tem um manual de maquiagem. Ele vai estudar o personagem, ele vai pensar nas necessidades de caracterização de cada personagem. Então, ele também é um criador, né? É exclusiva essa imagem que ele desenvolve para cada personagem. Estudamos a maquiagem no teatro, mas no cinema ela também é muito importante, pois será observada em tamanho grande na tela. E em muitos casos é a principal responsável por transformar o ator na personagem que será apresentada. Então, pessoal, vamos grifar aqui para finalizar essa página 78, que a maquiagem no teatro, mas no cinema ela também é muito importante, pois será observada em tamanho grande na tela. E em muitos casos é a principal responsável por transformar o ator na personagem que será apresentada. Vamos ver alguns exemplos disso que a gente falou, né? Que no cinema nós usamos a maquiagem para transformar até alguns atores nos personagens. Página 78. Não, desculpa, página 79. Para se transformarem em personagens com uma aparência muito diferente do que possuem, os atores de cinema ficam muitas horas sendo maquiados e se preparando, processo que chamamos de caracterização. Então, pessoal, essa transformação em personagens é chamada de caracterização. Ó, a caracterização é o processo no qual o ator deve usar mais do que a maquiagem básica, a pintura no rosto, para dar vida a personagens específicas. Às vezes é preciso colocar máscaras de borracha e outros acessórios no rosto ou no corpo. Assim, o ator fica completamente reconhecível, transformando-se na personagem que irá interpretar. Vamos grifar aqui um trechinho? Vamos grifar o que é caracterização.
A caracterização é o processo no qual o ator deve usar mais do que a maquiagem básica, a pintura no rosto, para dar vida a personagens específicas, tá? Olha só, pessoal, essa imagem que está aí no livro de vocês. Olha o ator Brad Pitt e olha como ele foi caracterizado para fazer o filme O Curioso Caso de Benjamin Button. Vejam só como ele está diferente, né? Envelhecido, cabelo, rugas até, né? Totalmente diferente. No filme O Curioso Caso de Benjamin Button, o ator vive a história de um homem que nasce com a aparência de um idoso e vai rejuvenescendo à medida que o tempo passa. Assim, o mesmo ator teve que aparecer no filme com diferentes idades e diversas aparências. Para isso foram utilizados maquiagens e efeitos digitais para dar vida às diferentes fases do personagem. Efeitos digitais, pessoal, então a gente viu que foi usado no cenário, também é possível usar na maquiagem e nós vamos ver também que ele será possível usar no figurino, tá? Na página 80, vamos ver mais uma caracterização, ó. O filme Extraordinário conta a história de um menino que nasce com uma deformidade facial e aos 10 anos irá pela primeira vez à escola. Para viver esse personagem, o ator teve que utilizar em todas as cenas a mesma maquiagem no rosto e a mesma caracterização para representar a deformidade de sua personagem. Veja só como é o ator, veja só como ficou depois da caracterização, né? Isso aqui é obra do maquiador, né, pessoal? Muito legal. Continuando aí na página 80, agora nós vamos entrar em figurino. Figurino é a roupa usada nas apresentações artísticas, contribuindo para a expressividade na apresentação. Muitas vezes o figurino e a maquiagem descreve a personagem antes mesmo da fala e dos movimentos corporais. O profissional responsável pelas roupas da apresentação é o figurinista. Ele deve estudar cada personagem e suas características para a criação do vestuário de quem está presente na cena. Então, pessoal, o figurino é usado nas apresentações, contribuindo, né, para a caracterização do personagem e também por transmitir essa expressividade, né? Então, vamos grifar, ó. É a roupa usada na apresentação artística, contribuindo para a expressividade na apresentação. O figurino e a maquiagem descrevem a personagem antes mesmo da fala e dos movimentos corporais. Quando nós olhamos um personagem, dependendo da roupa e da sua maquiagem, a gente já começa a ter uma ideia da personalidade daquele artista sem mesmo antes ele falar, né? E aqui também, ó, o profissional responsável pelas roupas da apresentação é o figurinista. Agora na página 81, vamos continuando. As roupas devem destacar as características das personagens e o figurinista não é necessariamente quem costura a roupa, mas ele quem cria, por meio de desenhos. Esses desenhos, chamados de croquis, têm um estilo diferente, porque evidenciam a roupa e não a figura humana que a veste. Então, algumas vezes, os desenhos podem não mostrar o rosto, mas estão sempre em poses diferentes, nunca estáticos, dando destaque à roupa. Pessoal, olha só, então não é necessariamente o figurinista que costura, né, a roupa, ele desenha, né, ele elabora aquela roupa. E pode ser também que ele costure, mas não é necessariamente isso que acontece. E esses figurinistas, eles desenham, né, essas roupas e eles não evidenciam a figura humana, então geralmente nem tem rosto os desenhos. O destaque é na roupa, tá? No figurino, nos trajes, combinado? E esses desenhos são chamados de croquis
Engraçado que nós vimos, né, em matemática, croquis de mapa. O que significa um croquis, pessoal? Croquis significa uma representação simplificada. Então, um croquis de figurino, ele apresenta aquela roupa simplificada, tá bom? É um desenho, uma representação. Olha só na página 81, que nós temos aqui um modelo de croquis. Vejam só, tem dois desenhos, né? Duas representações das roupas. Vejam que não tem a figura humana, ou seja, o rosto representado. Eles não estão preocupados com quem vai usar a roupa, eles estão usados com a roupa, tá? Vejam que tem sempre várias anotações falando o tecido, algum detalhe. Vejam aí no livro de vocês, na página 81. Aqui, ó, tá escrito assim, ó, aqui não ficou muito bom. Essa roupa se adequa mais para terceiro tempo. O que será isso? Deve ser uma fase do filme ou do teatro, né? Aqui, ó, tá escrito fio. Aqui está escrito teclas. Parece que é teclas. Aqui está escrito tecido brilhante, então ele mostra detalhes dessas roupas, né? O foco principal são as roupas, tá? Vamos ler então, ó. Aqui, croquis de planejamento de figurino para a peça A Bela e a Fera, feito por Elisa Peça. Então, essa estilista aqui é chamada Elisa Peça. Esse é o estudo de figurino da personagem Bela, criado pela figurinista Elisa Peça para a peça A Bela e a Fera. Observe que para pensar sobre como será a roupa da personagem, ela faz várias anotações, nós falamos, né? E poses diferentes do corpo para melhor imaginar como ficará essa roupa em cena. Contudo, ela não desenha o rosto, somente o corpo da personagem, tá, pessoal? Então, olha, ela não desenha o rosto. Agora, observe a cena na página a seguir. Então, esse aqui é o croquis, foi o que ela planejou. E aqui na página 82 a gente vê uma cena do filme, né, usando a roupa. Você imagina como é feito o figurino da personagem Fera? Pessoal, olha só essa caracterização. Como será que é feito isso, hein? E esse figurino, essa roupa, né? Vamos pensar sobre isso. Veja no portal Edros como foi feita uma cena desse filme sem os efeitos especiais. Então, para o ator ficar com essa caracterização, foi usado efeitos especiais. Foram usados, né? Efeitos especiais. Nós vamos ver no próximo slide. No cinema, como já vimos nas páginas anteriores, a tecnologia digital contribui para a criação de efeitos especiais. Com o figurino não é diferente. Em muitos filmes de ficção, existem personagens que são cheios de detalhes e características distantes da realidade. Portanto, para criar o efeito desejado, muitos figurinistas, juntamente com o diretor, decidem usar os recursos digitais. Eles funcionam da seguinte maneira: o ator usa uma roupa especial, com sensores, e as cenas são gravadas normalmente. Após o término da cena, os responsáveis pelos efeitos digitais utilizam programas especiais que promovem a transformação do ator que está vestindo a roupa especial na personagem, como você observou na cena do filme A Bela e a Fera. Estes elementos, cenário, iluminação, maquiagem e figurino, são de extrema importância para que a apresentação artística aconteçam de maneira a envolver e a entreter o público. Então, vocês vão grifar esse último parágrafo aqui, tá? Ele inteiro. Estes elementos, cenário, iluminação, maquiagem e figurino, aconteçam de maneira a envolver e a entreter o público. Olha só, pessoal, a cena.
Eu deixei um link para vocês acessarem. É muito interessante. Eu sugiro que vocês realmente acessem, que vocês vão ver coisas assim muito legais. Olha a cena, como foi gravada. Olha a roupa da fera. E olha depois, né, da aplicação dos efeitos digitais, como ficou a caracterização. Olha a roupa, olha o rosto, né? Totalmente diferente, né? Muito legal. Lá tem imagens sobre como foi gravado o antes e o depois, né? Do filme As Tartarugas Ninjas. Tem vários filmes lá. Acessem e vejam as imagens, vocês vão gostar, tenho certeza. Pessoal, agora para a gente finalizar a nossa aula de arte, vocês vão fazer os exercícios 1, 2 e 3 da página 139 e voltem para a gente fazer a correção, tá? Número 1. Para que uma peça teatral tenha uma boa apresentação com qualidade, é preciso muito planejamento. Para isso, é importante organizar corretamente os elementos da natureza? Não, né, pessoal? As obras literárias? Não. Os elementos de ordem? Não, não. Letra B, os elementos básicos do teatro, né? Que são quais, pessoal? Cenário, iluminação, maquiagem e figurino, né? Nós acabamos de ver os 4. Número 2. Para se construir um figurino, é preciso fazer um estudo sobre as diferentes possibilidades de construir o vestuário. Para isso, o figurinista utiliza um tipo específico de desenho, chamado de... Pessoal, qual que é a representação simplificada lá no figurino que nós falamos? Ele é chamado de croquis. Vai colocando certinho. Número 3. Associe os números correspondentes dos elementos básicos na coluna à esquerda aos seus significados na coluna direita. Então, pessoal, o que é cenário? Eu coloquei aqui diferente, então eu vou colocar as respostas. O cenário, pessoal, são os objetos e planos de fundo que ficam fixos ou se movem no palco durante a apresentação, tá? A maquiagem é a pintura facial ou corporal aplicada nos atores e nas atrizes. O figurino são as roupas usadas por artistas diversos, como atores, dançarinos, cantores, entre outros. E, por último, a iluminação é a luz utilizada no palco ou em demais ambientes para dar mais emoção ou destaque ao elemento principal, tá? Como tarefa, pessoal, vocês vão fazer no livro didático, a página 88, o exercício 1. E vocês também vão consultar esse link, que são as imagens que eu falei para vocês sobre a caracterização dos personagens na filmagem e o resultado final depois da aplicação de efeitos especiais, né? Efeitos digitais. A tarefa da página 88, o exercício 1, é o seguinte, Vamos criar um croquis? Utilize o espaço a seguir. Você deverá escolher um personagem animal. Prestem atenção, pessoal, tem que ser personagem animal. Vocês podem até grifar aí na tarefa de vocês já para não esquecer. Um personagem animal para criar... Só um minutinho. Para criar o seu figurino. E essa personagem que você irá escolher será interpretada por uma pessoa. Então, a sua função será criar uma roupa para caracterizar esse ator ou atriz. Coloque na linha abaixo o nome da personagem escolhida e no espaço indicado, solte a imaginação. Pessoal, quero uma tarefa muito caprichada, tá? Vocês vão desenvolver um croquis de um personagem animal. Então, veja, vocês vão pensar, o personagem vai ser uma pessoa representando um animal. Como que tem que ser a roupa dessa pessoa, o figurino dela, para ela ser caracterizada como um animal, né? Para que o espectador perceba, entenda que esse personagem é um animal.
Então, não se esqueçam, o croquis, vocês vão pensar nas características do personagem, que aqui está falando que é um animal. Segundo, vocês vão pensar, não podem se esquecer, que o que está em destaque aqui são as roupas. Nem precisa de fazer o rosto do personagem, o destaque são para as roupas. E outra coisa, sempre o croquis tem algumas anotações, o tipo de tecido ou a cor, tá? Se tem brilho, se não tem, em qual cena será melhor. Então, vocês vão pensar sobre isso, criar um personagem e pensar sobre o figurino dele e desenhar na forma de um croquis. Não se esqueçam de colocar aqui, pessoal, o nome do personagem, tá? Um bom fim de semana para vocês. Até a próxima. Um beijão.